Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje o tema é, olha, fascinante. Vamos explorar algumas ideias do livro A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Pegamos uns trechos bem legais e a ideia é entender melhor como a nossa cabeça funciona com o dinheiro, sabe? Menos focado em fórmula, mais em comportamento mesmo. Exatamente. E a tese central do Housel, que a gente vai ver aqui, é que sucesso financeiro, assim, tem menos a ver com o quão inteligente você é e muito mais com seu comportamento. É mais psicologia do que, sei lá, matemática avançada. Parece estranho, mas faz sentido. Total. E para a gente começar a pegar essa ideia na prática, o livro já abre com duas histórias, nossa, que são um contraste absurdo, mas muito boas. Pensa só. Ronald Read, um americano, né? Frentista, faxineiro, a vida inteira ninguém olhava para ele e via um gênio das finanças. Mas o cara, com uma estratégia bem simples de guardar dinheiro sempre, sabe, investir em ações de empresas grandes, as blue chips, ele acumulou, mais de 8 milhões de dólares. É uma história incrível, né? E aí você pega o oposto. Richard Fusconi. Esse sim tinha o currículo. Formado em Harvard, MBA, executivo de sucesso, ganhava rios de dinheiro, tinha tudo para terminar muito mais rico que o Read, só que ele faliu completamente. E por quê? Bom, aparentemente, excesso de dívida, gastava sem parar, talvez uma dose de ganância ali, ele se alavancou demais. Nossa, é um contraste muito forte, né? Mostra bem o ponto do Housel. A paciência, a disciplina do Read valeram mais que a formação e a inteligência do Fusconi. O comportamento, no fim das contas, decidiu. E isso já puxa um dos pilares do livro, logo no começo, a ideia de que ninguém é maluco. O que ele quer dizer com isso é que as decisões financeiras que a gente toma, por mais estranhas que pareçam para outra pessoa, elas fazem sentido para a gente, com base nas nossas experiências únicas. Ah, faz sentido. Tipo, se você cresceu vendo, sei lá, seus pais perdendo dinheiro num plano econômico maluco, Pois é. sua relação com o risco vai ser totalmente diferente de alguém que, só viu a bolsa subir a vida inteira, né? Precisamente. As experiências pessoais são como óculos, sabe? Moldam como a gente vê o mundo financeiro. O livro cita o pessoal que viveu a Grande Depressão lá nos Estados Unidos. Tinha um pavor de risco, muito mais que as gerações que vieram depois. Ou aqui no Brasil mesmo. Quem viveu hiperinflação talvez tenha uma urgência para gastar ou para comprar imóvel, que parece estranha para quem cresceu com a moeda mais estável. As decisões de hoje são âncoras no nosso passado. E tem um outro ponto que o livro levanta que eu achei bem interessante. Muitos conceitos financeiros que a gente acha super normais hoje, aposentadoria planejada, crédito fácil, fundo de investimento para qualquer um, isso é tudo muito recente, né? Na escala da história humana, é quase nada. Exato. Somos todos meio novatos nesse jogo. A evolução não preparou a gente para lidar com planilha de juros compostos ou com a volatilidade da bolsa. É tudo muito novo. Por isso a gente erra tanto. Não porque a gente é maluco, mas porque falta experiência mesmo, sabe? Somos inexperientes com essas ferramentas. Entendi. Não somos malucos, só aprendizes nesse campo complexo das finanças modernas. E falando em complexidade, uma das armadilhas psicológicas que o livro destaca como bem perigosa é a dificuldade de saber o que é suficiente. Tem até uma história ótima sobre isso. Qual? Aquela do Vonnegut e do Heller. Essa mesma. O Kurt Vonnegut, o escritor, está numa festa na mansão de um gestor de fundos bilionário, com um amigo dele, Joseph Heller, autor de Ardil 22. Aí o Vonnegut comenta meio chocado que o anfitrião da festa provavelmente ganhou mais dinheiro naquele dia do que o Heller ganhou com o livro a vida inteira. E a resposta do Heller é sensacional. Ele fala, sim, mas eu tenho algo que ele nunca terá. O suficiente. É ouro puro, né? Total. Captura bem o problema. Aquela meta financeira que nunca para de se mover para longe. Se você não define o que é suficiente para você pessoalmente, você entra numa corrida de rato sem fim.
sempre querendo mais, mais, mais. E o perigo não é só ser infeliz nessa corrida, né? O livro dá exemplos de gente que já era muito, muito rica, mas que se arrebentou tentando ficar absurdamente rica. Tipo o Rajat Gupta, ex-CEO da McKinsey. O cara já tinha uns 100 milhões de dólares, mas foi preso por usar a informação privilegiada, o tal do insider trading. Pra quê? Pra tentar virar bilionário. Ou Bernie Madoff. Ele já tinha um negócio legítimo super lucrativo, mas não era suficiente. Criou aquele esquema Ponzi gigantesco, uma pirâmide, para ficar ainda mais rico. E deu no que deu. São exemplos extremos, claro, mas ilustram bem a pergunta que o Housel faz. Por que arriscar o que você tem e precisa por algo que você não tem e não precisa? Essa dificuldade em achar o suficiente pode ser devastadora. É uma armadilha mental poderosa. E essa busca pelo mais, muitas vezes, está ligada a outra confusão que o livro aponta. A gente confunde riqueza visível com fortuna de verdade. Ah, sim. Essa distinção é chave. Riqueza, para o Housel, é o que a gente vê fácil. O carrão na garagem, a casa na praia, as viagens postadas no Instagram. Geralmente está ligado à renda do momento, aos gastos. Mas fortuna é o que a gente não vê. É o dinheiro que não foi gasto, que está lá, quieto, investido, trabalhando para você. Fortuna é a renda que não virou coisa, que não virou consumo. Tem aquela metáfora boa no livro A Parábola do Dono do Carro Caro? Quando a gente vê alguém, sei lá, numa Ferrari, a reação comum não é pensar, nossa, que pessoa bacana. É mais tipo... Nossa, se eu estivesse nesse carro, todo mundo ia me admirar, né? Exato, o desejo não é nem pelo carro em si, mas pelo respeito, pela admiração que a gente acha que o carro traz. A gente usa o objeto como um atalho para esse desejo. E essa admiração muitas vezes nem existe de verdade ou é super passageira. Enquanto isso, a fortuna real do dono do carro pode ser pequena, se ele gastou tudo ali. Ou o contrário. Alguém pode ter uma fortuna enorme, mas viver de forma simples. Escondida, como o Ronald Reed, o faxineiro milionário. Ninguém via a fortuna dele, né? Exato. Era invisível. E por ser invisível, é difícil aprender com esses exemplos. A gente tende a copiar o que vê, a riqueza que grita, não a fortuna que sussurra. Tem uma história da Rihanna, que quase quebrou. O consultor dela falou algo tipo... Não era óbvio para ela que se você gasta seu dinheiro com coisas, vai acabar só com as coisas e sem o dinheiro. Parece básico, mas... Na prática, a gente esquece. Mas se a gente entende que a fortuna real é invisível, o próximo passo é pensar como construir essa fortuna escondida. E aí entra a ferramenta mais direta, segundo o livro, a capacidade de guardar dinheiro. Simplesmente poupar. Sim, o foco na taxa de poupança. Housel bate muito nessa tecla. É muito mais poderoso e controlável do que ficar tentando achar o investimento que vai dar 1% a mais de retorno. Isso é difícil, incerto. Agora, aumentar sua taxa de poupança de, sei lá, 10% para 12% da sua renda, isso está muito mais na sua mão, concorda? Totalmente. Ele faz até uma analogia com a crise do petróleo nos anos 70. O medo era o petróleo acabar. A solução não foi só achar mais poços, mas principalmente aumentar a eficiência. Carro que gasta menos, casa mais isolada. Boa analogia. A poupança é nossa eficiência energética financeira. Exato. E o ponto interessante é que você não precisa ter um motivo super específico para cada real que guarda. Poupar só por poupar, sabe? Para ter flexibilidade, para lidar com o imprevisto. Isso é crucial. Sim, porque o inesperado acontece. O livro até conta uma história bizarra, acho que da Segunda Guerra. Tanques alemães super modernos, parados porque ratos roeram a fiação. Ratos. Sério? Pois é, ninguém planeja para o risco de ataque de roedores, né? Mas ter uma reserva, uma folga, te protege até desses imprevistos totalmente malucos. Essa folga é a chave. E isso me lembra outra ideia do livro que eu achei fantástica. A diferença entre ser racional e ser razoável. Nossa, isso é libertador. É muito libertador. A ideia central é: a gente não é planilha de Excel, né? Somos humanos. Tentar tomar decisões financeiras só na base da razão pura, ignorando a nossa psicologia, pode dar errado. Nossas decisões precisam ser sustentáveis para nossa mente, precisam ser razoáveis para a gente, mesmo que não sejam,
matematicamente perfeitas. Qual o exemplo que ele usa para isso ficar claro? Ele compara com tratar uma febre. Do ponto de vista puramente biológico, talvez o racional fosse deixar a febre agir para matar a infecção mais rápido. Mas quem aguenta ficar sofrendo horrores? É totalmente razoável tomar um remédio para baixar a febre e se sentir melhor. A gente busca bem-estar, não otimização a qualquer custo. Ah, entendi. E nas finanças seria a mesma coisa. Uma estratégia pode parecer ótima no papel, sei lá, usar muita alavancagem, investir com dinheiro emprestado para ganhar mais. Exato. Mas aí vem a primeira queda forte do mercado, a pessoa entra em pânico, não dorme, vende tudo na pior hora. Não foi uma estratégia razoável para ela. Destruiu a paz de espírito. Exatamente. O próprio Harry Markowitz, que ganhou o Nobel por criar a teoria moderna de portfólio super complexa, ele mesmo admitiu que, na hora de investir o dinheiro dele, fazia algo bem mais simples. Dividia meio a meio ações e títulos. Por quê? Porque era razoável para ele. Dava paz. Interessante. Então, ser razoável pode incluir coisas tipo preferir investir em empresas aqui do Brasil, mesmo que a teoria diga para diversificar globalmente só porque você conhece melhor e se sente mais seguro? O tal viés doméstico? Pode ser. Ou ter uma pequena parte da carteira em algo mais arriscado, tipo cripto, só para coçar a vontade de especular sem colocar o plano principal em risco. Ou investir numa empresa que você admira, mesmo que não seja a mais barata do setor, porque isso te ajuda a manter o investimento por mais tempo. Sim, se esses comportamentos ajudam a pessoa a se manter firme no plano, a dormir bem à noite, eles são razoáveis. Não são ótimos na teoria pura, talvez, mas ajudam na persistência. E persistência, a gente já viu, é fundamental. Persistência é a chave. E para conseguir persistir, principalmente quando o mar fica agitado, a gente precisa de mais uma ferramenta mental. A tal da margem de segurança. Conceito do Benjamin Graham, né? O mestre do Buffett. Isso mesmo. A margem de segurança é basicamente criar uma folga. Um espaço entre o que você acha que vai acontecer e o que precisa acontecer para dar certo. É admitir que o futuro é incerto, que as coisas podem sair do trilho. Tipo um engenheiro que projeta uma ponte para aguentar muito mais peso do que o normal, né? Para ter segurança. Exatamente essa analogia. Perfeito. Nas finanças, essa margem pode ser ter mais dinheiro guardado do que você acha que precisa para a emergência. Pode ser não depender de retornos absurdos para atingir seus objetivos. Pode ser ter mais de uma fonte de renda. É planejar para o erro, para o imprevisto. Lembra dos ratos nos tanques? Você não prevê aquele imprevisto específico, mas a margem de segurança geral te protege do impacto dele, seja ele qual for. É um colchão para amortecer os solavancos, né? E falando em solavancos e incertezas, o livro também fala de um desafio psicológico interessante, a nossa dificuldade em lidar com a mudança. Principalmente, a mudança em nós mesmos. A ilusão do fim da história. É curioso, né? A gente tem essa tendência forte de achar que quem a gente é hoje é a versão final. A definitiva. A gente subestima demais o quanto nossos gostos, nossos valores, nossos objetivos vão mudar no futuro, mesmo sabendo o quanto a gente já mudou até aqui. O autor conta uma história de um amigo que lutou anos para ser médico, fez residência, tudo super difícil, para depois descobrir que odiava a profissão. Nossa, isso deve acontecer muito. Acontece demais. E a implicação financeira disso é gigante. Se você faz planos financeiros de longuíssimo prazo, tipo para 30, 40 anos, baseados só em quem você é hoje, o risco de se arrepender lá na frente é enorme. Pensa em alguém que decidir viver de forma super econômica por décadas para se aposentar muito cedo. Talvez daqui 15 anos essa pessoa mude, queira viajar, queira ter filhos, sei lá, mas já sacrificou um monte do presente. Ou o contrário, né? Alguém que trabalha 100 horas por semana, por anos e anos, para juntar uma fortuna, e quando chega lá percebe que perdeu a saúde, a família. Exato. Por essa recomendação do livro é meio que evitar os extremos. Nem ser o tio Patinhas obcecado, nem a cigarra que só curte o hoje. Buscar um equilíbrio. E, principalmente, buscar flexibilidade. Ter planos que permitam ajustes no meio do caminho. Isso aumenta muito a chance de você conseguir persistir, lembra,
A chave para a composição dos juros, sem acumular aqueles arrependimentos gigantes quando você inevitavelmente mudar. Faz todo sentido. Flexibilidade como parte da margem de segurança, talvez? Agora, tem mais um desafio que me chamou a atenção no livro. A ideia de que o sucesso financeiro, principalmente com investimento, tem um preço. Só que é um preço meio escondido. Sim, o capítulo 15 fala disso. É uma ideia forte. Todo investimento que te oferece a chance de ganhar mais do que o básico, mais do que a renda fixa segura, ele cobra um pedágio. Só que esse pedágio não é pago em dinheiro na hora. Ele é pago com emoção. Medo, quando o mercado cai, dúvida se você fez a coisa certa, incerteza sobre o futuro, volatilidade no seu patrimônio, às vezes arrependimento por não ter vendido antes ou comprado mais. Esse é o preço do ingresso para tentar ter retornos maiores no longo prazo. E a gente geralmente vê a volatilidade e as quedas do mercado como se fosse uma multa, né? Como se a gente tivesse feito algo errado e está sendo punido. Exato. E o Housel propõe uma mudança de chave. Veja a volatilidade não como uma multa, mas como uma taxa. É o custo normal para participar do jogo dos investimentos de renda variável. Você paga essa taxa para ter a chance de ganhar mais. Se você quer essa chance, tem que estar disposto a pagar essa taxa emocional. Tentar evitar a taxa, tipo, fazendo market timing, tentando adivinhar a hora de entrar e sair, geralmente custa mais caro no fim das contas, porque a gente erra muito nessas tentativas. É uma mudança de perspectiva bem forte mesmo. Ver a queda como parte do processo, um custo esperado, não um castigo, e isso conecta com outra ideia importante. Reconhecer que existem jogos diferentes rolando no mercado financeiro. Tomar suas decisões financeiras olhando para o que pessoas que estão jogando um jogo completamente diferente do seu estão fazendo. Imagina, sei lá, um investidor de longo prazo que está juntando dinheiro para a aposentadoria daqui a 30 anos. Aí ele começa a comprar e vender ações todo dia porque viu na notícia que os day traders estão fazendo isso. É receita para dar errado, né? O objetivo do day trader é ganhar dinheiro hoje, amanhã. A tolerância ao risco é outra, a estratégia é outra. Não tem nada a ver com o jogo do cara que está pensando em décadas. Nada a ver. Por isso o Housel insiste tanto, defina qual é o seu jogo, quais são os seus objetivos, qual é o seu prazo, qual a sua tolerância ao risco, à volatilidade. E jogue o seu jogo, ignora o barulho, ignora as ações de quem está jogando outra partida com outras regras. Uau! É bastante coisa para absorver, mas as ideias se conectam muito bem, né? Se a gente fosse tentar amarrar tudo, qual seria a grande mensagem dessa psicologia financeira toda? Olha, acho que fica principalmente a ideia de humildade. Reconhecer que o comportamento humano é a peça mais importante e mais complicada das finanças. Que as nossas experiências nos moldam muito e ninguém é maluco por causa disso. Que definir o que é suficiente para você é vital. Que a fortuna de verdade, muitas vezes, é a que não aparece. Que guardar dinheiro consistentemente é um superpoder que está ao alcance de quase todo mundo. Que ser razoável com você mesmo é mais importante do que tentar ser um robô racional. Que a margem de segurança é sua amiga contra a incerteza. Que a gente precisa aceitar que nós mesmos vamos mudar. Que o sucesso tem um preço emocional que precisa ser pago. E que, no fim, a gente precisa jogar o nosso próprio jogo. E não tem uma fórmula mágica, um jeito certo que sirva para todo mundo, pelo visto. De jeito nenhum. A analogia final do livro é ótima. Finanças é como medicina. Existem princípios gerais de saúde, comer bem, se exercitar, não fumar, mas o tratamento específico para você depende dos seus genes, do seu histórico, dos seus objetivos, dos seus valores. Em finanças é igual. Os princípios que a gente discutiu aqui são meio universais, mas como você aplica isso na sua vida é totalmente pessoal. Não tem uma resposta certa única para todos. Perfeito. E isso talvez deixe uma última provocação para quem está nos ouvindo, né? Já que as nossas experiências moldam tanto nossa visão sobre dinheiro, e já que a gente está sempre mudando, qual será aquela única crença sobre dinheiro que a gente tem hoje que talvez mereça ser revisitada depois dessa nossa conversa? Que história a gente está contando para nós mesmos sobre nosso futuro financeiro? Será que essa história ainda serve para quem a gente é hoje e para quem a gente quer ser amanhã?
É uma ótima pergunta para levar para casa e refletir. Fica aí a reflexão, então. A gente agradece muito a companhia de vocês nessa exploração das ideias da psicologia financeira. Foi um papo ótimo. Foi sim. Até a próxima!